Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro mentes cativa a palavra. Mentes cativa a unção e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Obrigada pelo louvor. Senta não, fica de pé, procura o irmão que está aí perto de você, dá a paz do Senhor. Diz que bom que eu estou com você, que bom que você veio. Você está tão linda, tão cheirosa. Procura alguém, sai do teu lugar. Esse lugar é um lugar de comunhão. Aleluia. Boa noite, Aleluia. Deus é bom. Senhor querido. Deus é bom, amém? Olha para o vizinho que está perto do seu lado e diga assim: meu irmão, que bom que você veio. Fique feliz, queridos, que você não foi impedido pelo frio, você não foi impedido pela chuva. Crente açúcar ficou em casa, mas você é firme, você é forte, você veio para esse lugar e você vai receber de Deus, amém? Eu declaro que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Eu sinto a alegria no Espírito, porque eu sei que Deus tem coisas para manifestar aqui nesse lugar, nessa noite. E eu estou feliz mesmo, estou bem energizado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pastor? Pastor? Um minuto de comunhão, o pastor está querendo ter meia hora. Feliz pelo que aconteceu ontem. Quem serviu ontem na ação da ONG? Foi maravilhoso, não foi? Irmão, foi uma bênção. A gente tem escutado o testemunho até deles mesmo. Sabrina me mandou um áudio dizendo que foi a melhor ação que eles já fizeram, porque parecia que era uma só equipe, não ficou a ONG e a igreja separada. Eu estou bem feliz mesmo pelo que aconteceu ontem. Muita gente aceitou Jesus, gente que estava perto da gente, assim, a gente entregando cesta básica, falando do amor de Deus. Se você serviu, eu quero te dizer muito obrigada. Só foi possível porque você estava lá. Obrigada especial ao pastor e a Rodrigo, que estava liderando comigo junto à logística. Quando eu não estava lá, ele estava. Eu cheguei para a Ruth e disse: Ruth, é o que eu não resolvi, vou atrás de Rodrigo, ele vai resolver. E glória a Deus, deu tudo certo. Foi bem mais leve do que eu estava com você, filho. Bom demais, gente, trabalhar com o Rodrigo, viu? Cadê Mislene também. Bom demais estar com eles dois, que o que eu não podia resolver, eu dizia: vai fazendo, eles iam resolvendo, né? Tudo pepino que chegava era dentro. E deu certo, glória a Deus. E eu disse a ele, né? Fique pronto, que o outubro está chegando, e o Dia das Crianças está chegando, e a gente sabe que é muito trabalho também, e vai ser uma bênção. Então eu quero que você que estava lá, que estava servindo com as crianças, na comida, né? Roseval que deu aí a cozinha mais cassinha, o pessoal elogiou tanto a comida, mas foi tudo muito bom. Gente, foi tão bom que o médico agradeceu 2 vezes, e o pessoal disse que isso é tão raro, ele falar, e ele falou e depois voltou para falar de novo. Ele não fala, ele é todo quietinho na dele, então foi uma grande bênção. Então, se você serviu em algum lugar, meu muito obrigado, se sinta mesmo abraçado. E não fica não, irmão, com o ciúme dos irmãos que a gente fala aqui, né? Se você ficou, mas Letícia fala, não sei o quê, vai se juntar a eles e sirvam como eles também, vai dar certo. Eu vou tocar no seu nome da próxima vez. Mas a gente tem pessoas que lideram junto com a gente, e a Bíblia diz que tem gente que são dignos de dupla honra, amém? Então todo mundo é digno de honra, mas tem aqueles que lideram junto com a gente e são dignos de dupla honra, e assim eu faço menção, amém? Letícia, eu não pude ir, mas você orou. Se sinta participante, porque tudo começou em oração, né? Para que a gente conseguisse recursos, o local, o tempo, né? Tudo começa em oração. Então você não foi, mas você orou. Muito obrigado, né? Continue orando, que Deus tem mais, amém? A palavra que eu vou ministrar hoje, quem estava lá na festa da colheita, lá em Adonias, já escutou, né? Foi a pedido do pastor que ele disse: olha, a palavra é para a igreja, então eu vou pregar ela de novo. Aí você que já recebeu, você faz cara de paisagem, finge que não, a Bíblia diz, querido, que a palavra de Deus, ela se renova. Então fala com o Senhor que aquilo que você deixou despercebido naquele dia, você vai receber hoje.
Amém? Você faz assim: Espírito Santo, que o Senhor tratou comigo, que eu não percebi, fala comigo coisas diferentes e o Senhor vai falar. Amém? A você que não estava, Deus está lhe dando a oportunidade hoje de receber de novo. Amém? E nós vamos receber do Senhor. Você está feliz por isso? Amém. Nós também tivemos hoje o culto dos adolescentes, né? Fiquei sabendo que foi uma grande bênção. Tia Sabrina agora. Uma grande bênção. Então nós estamos avançando, crescendo. E que coisa boa. Então, sabe, queridos, que não basta começar bem. A gente precisa terminar bem. A gente precisa caminhar bem. Nós começamos o ano geralmente bem empolgados. Ano novo, vida nova, planos novos, sonhos novos. E é bem comum e normal chegarmos no caminhar do ano, a gente começar a se cansar. Alguns planos, se você é mulher aqui, colocou: vou emagrecer não sei quantos quilos. Talvez você não emagreceu Por quê? Porque o plano já ficou lá para trás. Você já vai esperar agora chegar dezembro de novo. Sabe, tantas coisas às vezes a gente escreve, a gente faz planos e a gente começa empolgado e vai chegando meio do ano, algumas coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo e a gente acaba meio que desanimando. Mas não é vontade de Deus isso. A vontade de Deus é que a gente comece bem a nossa carreira e termine bem. Diga assim comigo: terminar bem. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que para caminhar bem e terminar bem, nós dependemos do Espírito Santo. Querido, sem o Espírito Santo, provavelmente você não vai conseguir fazer nada que seja bem sucedido. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite. Sabe que depender do Espírito Santo significa não depender das nossas próprias habilidades. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a gente aceita Jesus, nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. Ele vem, nos lava, nos limpa. E a gente começa a andar, querido, às vezes numa dependência nossa mesmo. A gente começa a entender que eu já estou maduro demais. Então isso eu já sei. Provavelmente quando eu falei que eu ia ministrar a mesma coisa que eu ministrei lá, talvez você pense: então eu já sei. E aí você se relaxa mais no tocante ao receber da palavra. Mas sabe, querido, que a palavra, como eu falei, é uma fonte inesgotável. Se você pegar aquele versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e você lê ele todos os dias você vai ministrar, você vai ser ministrado sobre algo. Porque o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável. E por mais que você tenha anos de crente, anos de verbo da vida, anos caminhando com o Senhor, você precisa continuar dependendo do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo, ela precisa ser todos os dias e eterna. Isso não serve só para quem é pastor, isso não serve só para quem é ministro, isso não serve só para quem serve na igreja. Depender do Espírito Santo é todos os dias e para todo aquele que um dia aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você aceita Jesus, você precisa entender que não é na força do teu braço. Sabe que Atos 17, a partir do versículo 16, vai falar um pouco sobre aquilo que Paulo fez em Atenas. Paulo estava no Areópago, ele foi convidado a estar com os filósofos daquela época. Os filósofos eram aqueles que gostavam de ciência, gostavam das atualidades, como essa galera que gosta do Instagram, do jornal, está sempre atento. Então Paulo se junta lá com os filósofos para conversar sobre as coisas da atualidade. E Paulo começa a pregar a palavra de Deus. Paulo começa a pregar a palavra de Deus e ele usa, inclusive, os filósofos da época para isso. E Paulo prega, vai, explica e tal. Eu vou dizer do meu jeito, depois você vai ler lá em casa, na sua casa. E a Bíblia diz que no final eles chegam para Paulo e dizem assim: cara, isso é legal. Você fala bem, sua oratória é excepcional. Sabe quando você passar aqui em Atenas de novo? Passa aqui para a gente conversar? Pode passar aqui para a gente conversar. Sabe que aquele povo ouviu tudo que Paulo tinha para dizer, mas eles não receberam aquilo que Deus tinha para eles. Por que eles não receberam o que Paulo tinha para eles? Porque estava tudo na dimensão natural. E quando nós estamos na dimensão natural, na força da nossa habilidade, as coisas divinas não acontecem. Diga assim comigo: coisas divinas não acontecem na força do braço. Os gregos, eles estavam se apoiando na sabedoria humana, eles estavam acostumados com o conhecimento humano. Então, por causa desse costume, desse intelecto, eles não reproduziram nenhum resultado divino. A ponto que, Atenas, você não vê uma grande igreja, você não vê uma grande obra. Você não vê grandes coisas acontecendo naquela cidade. Mas a Bíblia fala que depois que Paulo sai de Atenas, ele vai para Coríntios e as coisas mudam naquele lugar.
Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você abra comigo em 1 Coríntios 2, 1. E a gente vai começar. Diga comigo de novo. Não, minha gente, diga comigo. Você vai dizer assim: força humana não produz resultados divinos. Aleluia. 1 Coríntios 2, 1. Posso ler? A Bíblia diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo sai de Atenas, desse contexto, ele vai para Coríntios, é a primeira cidade que ele vai, e a primeira coisa que ele diz para os irmãos, diz: ó irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não anunciei por sabedoria humana, eu não quis usar riqueza de linguagem, sabe por quê? Porque eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo crucificado. A Bíblia fala, querido, que Paulo aqui, ele está dizendo: eu não vou depender da minha oratória, eu não vou depender da minha inteligência, eu não vou depender daquilo que eu sei fazer. Eu vim aqui para depender do Espírito. Eu vim depender do Espírito Santo. Eu decidi nada a saber, a não ser Jesus Cristo, o crucificado. Querido, se você quer ser bem sucedido na sua vida, independentemente do seu cargo, da sua profissão, do seu poder aquisitivo, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa decidir depender do Espírito Santo. O que é depender do Espírito Santo? É decidir nada a saber, a não ser Jesus Cristo. Sabe? A gente precisa entender, querido, que a nossa fé, ela não pode ser baseada em coisas humanas, mas no poder de Deus. Eu vou falar sobre fé. Nós estamos numa igreja cristã. Se você está aqui é porque você tem fé em Deus. E de alguma forma. E a Bíblia diz que Paulo chega lá: eu decidi nada a saber, a não ser Jesus. Sabe que nesses últimos dias, para a gente manter um foco em Cristo, a gente precisa mesmo decidir manter os nossos olhos em Jesus. Sabe, queridos, a gente está nos últimos dias e deixa eu te dizer, vai ter muita coisa tentando tirar o seu foco. Muitas vezes o seu trabalho vai tirar o seu foco. A televisão tira o nosso foco, o Instagram tira o nosso foco, relacionamentos tira o nosso foco. Até às vezes, servindo na igreja, a gente perde o foco. Por isso a gente precisa entender que a gente precisa manter a nossa mente em Jesus. Não basta só janeiro, ou fevereiro, ou março. Não, pode ser abril, pode ser junho, pode ser julho, pode ser agosto. A nossa dependência precisa ser do Espírito Santo. No início do ano, quando a gente vai escrever nossos planos, nós oramos, nós entregamos a Deus. Nós precisamos continuar fazendo isso todos os dias. Nós precisamos decidir: eu nada sei, a não ser Jesus Cristo. Você, querido, precisa entender que Deus não te chamou para operar na esfera natural. Sabe que Paulo fala: eu decidi nada a saber. Querido, a gente está falando de alguém que foi educado aos pés de Gamaliel. Era alguém sábio. Era alguém que sabia falar. Era alguém que sabia de cultura. Era alguém que sabia muito. E Paulo diz: olha, eu me considero nada a saber, a não ser Jesus Cristo. Deus não é contra conhecimento, mas Deus é contra você depender disso. Deus não é contra aquele que você ter conhecimento, você ter dinheiro, você ter riquezas, mas você não pode ficar dependendo disso. Deus te chama nessa noite para dizer: chegou o tempo de você aprender a olhar para você mesmo e dizer: eu nada considero a saber, a não ser Jesus Cristo que foi ressuscitado, o que foi crucificado. Amém? Amém. Até porque maior que habita em você do que aquele que habita no mundo. Amém? Você não é uma pessoa qualquer, querido. Você não é igual ao seu vizinho. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele: você não é igual a mim. Você não é uma pessoa natural. Você não é igual ao seu vizinho. Seu negócio não é como as pessoas do mundo. Você não tem uma imunidade igual as pessoas dizem que você tem. Você não tem, querido, uma vida como as pessoas do mundo. Você é alguém sobrenatural. Você vive numa esfera diferente do que as outras pessoas vivem. E para isso, para provar daquilo que Deus tem para você, você precisa depender do Espírito.
Aleluia! Seu negócio, irmão, você não tem um negócio como o mundo tem. Aleluia! Eu sinto essa nota no Espírito. Você não é como as pessoas do mundo. Seus negócios não são como as pessoas do mundo. Você não funciona como as pessoas do mundo. Você é sobrenatural. Existe uma graça, existe um poder, existe uma unção na sua vida que é inesgotável. Por isso que o mundo pode estar caindo, você vai continuar bem, irmão. Porque existe uma força em você, existe uma graça em você, existe um favor em você. Eu lembro que quando eu estava para fazer vestibular, fui fazer o rima. E sabe que a gente escutava muito, precisa parar, precisa estudar, e não sei o que, não sei o que. E eu lembro que o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: eles podem estudar mais, mas você tem graça. Continua fazendo rima. E eu sentia paz no meu coração, e muitas vezes você precisa entender isso. Todo mundo pode ter mais coisas do que você, mas você tem graça, você tem unção, você tem força. Você está com o Senhor, você é escolhido, você é dependente do Espírito Santo, e isso traz sucesso para você. Aleluia! Aleluia! Então, sabe, então o apóstolo Paulo diz: eu decidi nada saber. Quando Paulo diz eu decidi nada saber, ele está dizendo: eu vou colocar a minha atenção, a minha mente em Jesus. Essa é uma noite onde você decidir pegar a sua mente e focar em Jesus. Essa é uma noite que você decidir, assim como Paulo: eu vou pegar a minha mente e vou focar em Jesus. E é como eu disse, querido, muitas coisas vão acontecer para que você não consiga fazer isso. O diabo mesmo, uma vez eu ministrei aqui sobre isso. Eu disse: o diabo pode parar Deus? Não. É impossível parar Deus. Então quem é que o diabo vai tentar parar? Você. O que Deus tem para você, o diabo não pode impedir, mas o diabo pode te impedir de chegar lá. E aí você precisa continuar dependendo do Espírito. Você precisa colocar sua mente focado em Cristo. A gente precisa, assim como Paulo, fazer, sabe de uma? Eu decido nada saber, a não ser Jesus Cristo, ou crucificado. Abre a tua Bíblia em Hebreus 12:1. Aleluia! Deus é muito bom. Já vai ser Deus. Hebreus 12:1 vai falar assim: portanto também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o seu autor e consumador da sua fé? Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e estava assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, para que você não fadigue. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando. Paulo está dizendo assim, ó, rodeado tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-se do peso e do pecado. Eu nem vou falar de pecado aqui, porque pecado não é coisa de crente, amém? A gente não precisa falar de pecado aqui, mas a gente precisa falar de pesos. O que são pesos? São coisas lícitas que te atrapalham de chegar naquilo que Deus tem para você. Querido, tem coisas às vezes que nos impedem de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu já ministrei aqui uma vez, eu não sei se gravaram, eu acho que não, mas eu ministrei a gente fazendo a comparação entre corrida, quem lembra desse dia? E a nossa vida em Cristo. Você já é mais que vencedor, mas existe uma carreira que você precisa ter perseverança para correr. E a Bíblia diz, olha, não tem problema não. A Bíblia diz, ei, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. A sua carreira, irmão, deve ser olhando para Cristo. O diabo vai o tempo todo estar te chamando para tirar o seu foco, as pessoas. E você precisa correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Irmão, não olhe para mim não. Se você olhar para mim, possivelmente você vai se distrair. Porque eu não sou tão perfeita e tão bonitinha quanto parece. Se você olhar para o pastor, se você olhar para as pessoas da igreja, você vai desanimar. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente.
mente para Jesus. É como Paulo fala, ó, eu não considero nada saber a não ser Jesus. A sua vida precisa estar focada em Jesus. Para correr com o quê? Com perseverança. A carreira que está proposta. E a Bíblia fala, tirando os pesos. Tirando os pesos. O que é peso? São coisas que são lícitas, mas impedem você de correr bem. Sabe que para correr uma corrida, você não pode correr com qualquer roupa. Se a gente sair aqui na rua, vamos agora fazer uma corrida. Você obviamente vai dizer, não, Letícia, a gente tem que trocar de roupa. Eu não estou com um sapato apropriado para isso, eu não estou com a calça apropriada para isso. E existem roupas que são apropriadas para correr, para atividade física. Né? Tem um dry fit, né? Cadê o nome? Eu acho que é essa... o tipo de roupa, aquele suor, te deixa um pouco mais leve. Uma vez eu falei isso lá na festa da colheita, uma vez eu fui comprar um tênis e eu disse, estava lá, né, me achando, querendo um tênis bonito e tal. E o vendedor perguntou, qual é o tênis que você quer? Eu disse, não, é um tênis para correr. Não, não pode ser esse não, tem que ser esse aqui, porque o bico tem que ser assim, o solado tem que ser assim. E ele começou a me falar que existe um tênis específico para quem quer correr. E que diferença isso faz? A diferença é que isso pode te deixar ágil em segundos. E sabe que tem pessoas que deixam de ganhar ouro em corridas por segundos? Segundos de diferença, tira o pódio da pessoa. E deixa eu te dizer, você precisa ter cuidado. Porque em questão de segundos, você pode perder aquilo que Deus tem para você. Você precisa estar correndo bem, com perseverança, aquilo que Deus tem para você. Porque em questão de segundos, uma distração, um peso que te deixou mais lento, tira de você a bênção daquele momento. Não é isso que Deus quer para nós. Amém? Então você não deve correr de qualquer jeito. Você está aqui correndo para ganhar a medalha de ouro. Você já é mais que vencedor, mas Deus te chamou para você estar no pódio, amém? Então você precisa correr com perseverança. Diga assim para o seu vizinho, vamos correr com perseverança. Sabe, irmão, essa é a noite, e o Senhor falou comigo, essa é a noite de você tirar os pesos. Tira os pesos, sabe, para correr. Não adianta você estar correndo com a mochila nas costas, não. Você precisa arriar esse peso para correr aquilo que Deus tem para você. Correndo, olhando para Jesus. Deus não te chamou, querido, para viver uma vida na força do seu braço. Deus te chamou para você viver uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito tem leveza. Leveza em janeiro, mas tem leveza em agosto também. O pessoal diz que agosto é um mês de desgosto, está amarrado. Agosto é o melhor mês do ano. Aleluia! Irmão, você precisa entender que Deus te chamou para viver numa atmosfera sobrenatural. Você vai chegar em lugares e você vai sentir alguma coisa. É porque você é sobrenatural. Às vezes você vai estar em um lugar e Deus vai dizer, sai. É Deus falando com você, isso é sobrenatural. Às vezes Deus vai te dar uma ideia criativa, algo para você fazer. Deus vai dizer, vai, fique, não vá. É Deus falando com você. Por quê? Porque você é uma pessoa sobrenatural. A Bíblia fala que depois que a gente aceita Jesus, nós viramos forasteiros aqui na terra. Você é um ser celestial. Glória. Amém? E tem coisas para Deus dispensar em você. Mas você precisa entender que não dá para fazer coisas divinas na força do seu braço. Você quer resultados divinos, você precisa esquecer da força que você tem no braço e viver na força que você tem do Espírito. Amém? Deus não te chamou para você viver dependente do seu intelecto, daquilo que você sabe, daquilo que você consegue fazer muito bem. Deus te chamou para você depender dele. Você vai usar, irmão, seu intelecto, sua inteligência, seu dinheiro, mas você não vai depender disso. Nós somos dependentes do Espírito. Amém? Abre a tua Bíblia comigo agora em Hebreus 4:1. Aleluia. Eu vou ler do 2, na verdade. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe que aqui ele está falando de Hebreus, né? A gente acha que é Paulo, mas a gente sabe que é Paulo. Enfim, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, a palavra foi anunciada, mas teve aqueles que não creram, mas nós que cremos, nós entramos no descanso.
Aí talvez você diga assim, Letícia, é para correr ou é para descansar? É para correr descansando. O que isso significa? Que você vai andar, que você vai correr, que você vai servir ao Senhor, que você vai viver a sua vida, mas você não vai se cansar, porque você é daqueles que creem. A Bíblia diz, sabe, que aqueles que confiam no Senhor são como águias, renovam as suas forças. E existe descanso para você, irmão. Deus não te chamou para você ficar acarretado, cheio de problema, apagando incêndio, corre pro Google, o que é isso, o que é aquilo. Eita, não tem, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para você viver uma carreira feliz, focado nele, descansando nele. Você vai resolver as coisas do seu dia a dia no Espírito. Descanso não significa que você não vai fazer a sua obrigação, mas você vai fazer entendendo que aquele que cuida de você é Jesus. E eu já ministrei sobre isso aqui. A Jesus, irmão, não é dono de um orfanato não, que está preocupado com as doações. Que ele fica, eita, tem tantos meninos para criar, e agora? Como é que eu vou dar a comida? Como é que vai ser a cesta básica? Não, Deus não está preocupado com isso. Ele tem recurso suficiente para te sustentar, para te levantar, para te libertar, para te curar, para te renovar. Agora o que precisa? Eu nada saber, a não ser Jesus. O que precisa? Nós aprendermos a depender de Jesus. Por quê? Porque aqueles que não creem ficam agoniados. Se Deus não te chamou para viver agoniado, Deus te chamou para viver bem, tranquilo. Como pastor, vai dar tudo certo, me ensina. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe, uma vez chegaram para mim, porque você se parece muito forte. Não, eu só acredito na bondade de Deus. E se eu acredito que Deus é bom, eu descanso. Se eu acredito que Deus é bom, eu descanso. Porque saber que Deus pode tudo, a gente já sabe. O que a gente precisa é confiar na bondade de Deus. Eu confio que Deus é bom. E é impossível Ele me deixar na mão. Deus é bom. Eu não sei o que Ele vai fazer. Também não me importa. Às vezes uma das minhas orações é, Pai, eu nem sei como o Senhor vai fazer. Também não quero saber. Mas eu sei que vai dar certo. E se não der, eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Aleluia. Por quê? Porque a minha carreira precisa estar olhando para Jesus. Irmãos, quantas vezes você possivelmente já passou alguma barreira bem forte na tua vida? Você já passou não? Todo mundo aqui já passou por aquele problema que pensou que nunca mais ia sair daquele lugar. Você não saiu, irmão? Amém. Você não venceu? Tá vendo que dá certo? Cria experiência, irmão, para a próxima. Amém. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você está no mundo e a Bíblia diz que você vai ter aflição. Que notícia maravilhosa, né? Enquanto você estiver aqui, vai ter aflição pegando você. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Por quê? Eu já venci o mundo e maior que está em você do que aquele que está no mundo. Então você estaria preocupado se o seu pai fosse o pai natural, mas o seu pai, irmão, é Deus. É Jesus. Aí você tem que rir e fazer como Giovana. Ah, mãe, mas ria de Deus. O pai vai dar bronca nela. Ah, pai, começa a rir. Giovana, não pode rir agora, mas ria de Deus. Sabe que vai ter algumas vezes que você vai ter que louvar, outras vezes você vai ter que rir, outras chorar, mas continua dependendo do Senhor. Amém. Continua com seus olhos focados nele. Você não serve a Deus porque você está bem, porque você está mal. Você serve por causa dele. Desse jeito. Você não faz porque você quer ou porque você não quer, por causa dele, porque ele é digno. Nós não somos dignos de nada, mas ele é digno de tudo. Da tua força, da tua alegria, do teu vigor, da glória, de tudo que temos e tudo que somos é dele. E nós precisamos aprender a depender dele. Você vai usar o seu intelecto, você vai usar riquezas, você vai usar tudo que você tem, mas você vai depender dele. Amém. Sabe? Deus não te chamou para você estar conversando com ele, o que é que eu vou fazer aqui? E agora eu faço como? E agora eu faço como? Não, irmão. Deus te chamou para correr, tranquilo, sendo que você já é vencedor. Amém. Você já sabe que seu lugar está lá no pódio. Mas você corre com perseverança, porque nós começamos bem e terminamos bem. Nós começamos bem, continuamos bem e vamos terminar bem. Nós estamos no nosso último culto do semestre. Deus está te dando uma oportunidade de você começar um semestre diferente.
Nós vamos chegar em dezembro, irmão, empolgados nesse lugar. Nós vamos chegar em dezembro afogueados nesse lugar. Ano passado a gente cancelou o evento porque nós estamos desanimados. Esse ano, dezembro, vai ser o melhor mês das nossas vidas. Nós vamos terminar afogueados, ligados no Espírito Santo. Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Eu estou cansado, quero que vire logo o ano. Então, se virar, se não virar, nós estamos no Espírito. Aleluia, e sua vida precisa depender disso, amém? Então, uma vida de descanso é você entender que quem faz o impossível é Ele. Você descansa por quê? Porque você faz a sua parte. Você é apenas o agente que Deus vai usar, mas o impossível é Ele que faz. Então, você fica tranquilo. Letícia, eu trabalho fazendo doce. Então, qual é o seu trabalho? É fazer o doce. Quem é que vai fazer o impossível? Ele. Mas eu trabalho atendendo gente. Qual é o seu trabalho? Você é o agente. Atende o povo. Impossível, quem faz? Ele. Meu marido, citricultor. Cuida da planta. E o resto? Ele. É ele. Sabe, não sei qual é o seu trabalho, não sei o que é que você faz, mas deixa eu te dizer, você é só o agente. Quem é o causador das causas impossíveis, que faz as coisas impossíveis acontecer, é Ele. Dependa dele. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Deixa Deus no lugar de Deus. A verdade é isso que eu queria dizer. Deixa Deus no lugar de Deus. Deixa Deus te promover. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te fazer prosperar. Deixa Deus te fazer crescer. Mas às vezes a gente fica segurando Deus porque a gente quer dizer para Deus como é que Ele tem que fazer, irmão. Fica tranquilo, Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe como vai fazer, Deus sabe como vai trabalhar, Deus sabe como vai conduzir, Deus sabe do teu futuro, irmão. Sabe, a gente precisa entender, deixa eu te dizer, o diabo vai te tirar desse lugar de descanso. O trabalho do diabo é como eu te falei, é fazer com que você não chegue naquilo que Deus tem para você. Então ele vai te tirar do lugar de descanso. Ele vai te tirar da carreira, ele vai querer que você desista, mas você precisa fazer como Paulo. Eu decido nada considerar saber, a não ser Jesus. Os meus olhos estão em quem? Em Jesus. A minha vida está em quem? Em Jesus. A minha mente está em quem? Em Jesus. O seu trabalho, irmão, é isso. É estar focado para Deus não te tirar desse lugar. Porque é nesse lugar em Deus que os milagres acontecem. É nesse lugar em Deus que as coisas acontecem. Quando você sai desse lugar, em questão de segundos, você perde as bênçãos. Você perde aquilo que Deus tem para você. Amém? Então não é na força do seu braço. A Bíblia fala que o Senhor fala, Zorobabel, quando vai reconstruir. Não é na força do seu braço, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Irmão, é pela graça. A gente não consegue fazer nada sozinho. Na força dos nossos braços você vai adoecer, você vai cansar, você vai desistir. Mas é no Senhor. Diga comigo, no Senhor tem descanso. E deixa eu te dizer, o diabo pode levar anos construindo fortalezas para te impedir. Mas uma palavra vindo cheia de unção da parte de Deus pode te deixar livre. O Senhor falou comigo, por isso que eu estou aqui feliz. Porque o Senhor falou comigo, eu disse, Pai, eu sei que eu já ministrei essa palavra, mas a palavra do Senhor se renova. O que é que o Senhor quer para essa noite? O Senhor falou que essa seria uma noite de liberdade. Essa era uma noite que você vai ser liberto, irmão. Você vai sair daqui diferente. Porque você vai aprender a depender do Senhor. Não adianta você vir para a igreja no domingo, dizer eu sou dependente de Deus, cantar que é dependente de Deus e na segunda e fazer as coisas do seu jeito. Não, você é dependente de Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí a gente vem para a igreja, aprende a palavra, canta, diz que tudo é dele, que é dependente de Deus, mas na segunda já quer fazer as coisas do nosso jeito. Nós não fomos chamados para andar do nosso jeito. Aleluia, e deixa eu te dizer, Deus pode fazer as coisas acontecer de repente. A Bíblia fala que em Atos 2 estavam todos reunidos, aqui até que de repente desceu sobre eles o Espírito Santo. Você está pelo de repente de Deus, que ele nesse segundo semestre aconteceu na sua vida? É porque a gente esquece que Deus não precisa muito fazer maquete para as coisas acontecer, não. Deus criou as coisas, irmão, falando. Haja luz, haja água, haja... Sabe o que você precisa? Talvez seja um de repente de Deus. E Deus está aqui te dizendo, continua, permaneça, que o rompimento está perto. Continua, permanece, vai romper. Eu creio. Eu não estou aqui como animadora de plateia não, irmão.
apesar de saber que eu sou muito boa nisso. Eu estou aqui pela unção do Senhor, para dizer para você que existem coisas que vão acontecer na tua vida, se você decidir depender do Espírito. Abra comigo em Isaías 40. Aleluia. Eu esqueci minha Bíblia, mas vai dar certo. Isaías 40, 29. A Bíblia diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Naturalmente isso é impossível, correr e não se cansar, mas quando você está no Espírito, você corre e não se cansa, você caminha e não se fadiga, porque sua espera está no Senhor. Deus tem força, irmão, para você. Você vai terminar o ano melhor do que você começou. Você não vai andar se arrastando, não, você vai andar voando. Existem coisas na dependência do Espírito que Deus quer fazer acontecer. Olha para o seu irmão e diga: espere no Senhor. Aleluia, irmão. Saia desse lugar, sabe? Você percebe que isso aqui é o sobrenatural de Deus atuando na vida de quem espera? O que é isso? Correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. É o sobrenatural de Deus acontecendo na vida daqueles que esperam. Se você espera em Deus, tem coisas que são sobrenaturais para acontecer. E você pode crer nisso, viver isso, ou continuar pensando que eu estou só te animando. Eu prefiro fazer parte daqueles que creem e vivem. Eu preciso fazer parte, irmão, daqueles que ouvem, crê e vive a palavra de Deus. E provar, de correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Ah, é porque tem energia demais, né? Não. É porque espera no Senhor. Ah, é porque tem energia demais, né? Não. É porque sabe esperar no Senhor. Às vezes você está fazendo na força dos braços, querendo resolver nas forças dos seus braços. Se cansa, irmão. Se fadiga. Mas se você faz no Senhor, tem força da parte de Deus. A força da parte de Deus é inesgotável. E eu vejo como se Deus estivesse com injeções, cheio de força, querendo dar na gente. E às vezes a gente fica correndo com medo da injeção de Deus. Deixa Deus tratar você. Amém. Deixa Deus alinhar você. Amém. Abre a tua mente e o teu coração para perceber e viver aquilo que Deus quer fazer. Amém. Sabe? Libera Deus para Ele poder mexer na sua vida. A nossa oração muitas vezes tem que dizer: Pai, quer mexer em quê? Mexe. É para tirar o quê? Tira. É para entrar o quê? Entra. É para fazer o quê? Nada, não faz nada. Sabe que se você fica controlando, não dá certo. Cansa. Eu falei aqui, às vezes a gente está segurando as coisas. Você já segurou algo com muita força? Que quando você vai soltar, chega a dor dedos. Eita. Às vezes a gente está segurando as coisas desse jeito e Deus dizendo: solta. Tá doendo porque está se pegando demais. A glória. Aleluia. Você é livre, irmão. Amém. Mais uma vez eu digo: você pode se agarrar a isso e viver, ou sair daqui só animado. Mas eu espero que você saia daqui transformado. Amém. Abra comigo Amós 9. Aleluia. Aleluia. Grupo de louvor, se quiser vir dedilhar algo para mim, acho que eu estou precisando de alguém. Amós 9:13. Eu estou empolgada para os próximos 6 meses. Vocês estão? Amém. Eu não sei muito o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. Eu não sei qual vai ser o derramar de Deus, irmão, mas eu sei que eu estou disponível para dizer para Deus: não me deixe fora disso. Amém? Deixa Deus te surpreender, irmão. Às vezes a gente está com um menino: vai me dar o que presente, vai me dar o que presente, vai me dar o que. Não está deixando nem Deus fazer suspense para você. Deixa Deus. Aproveita a carreira. Sabe, a gente que é da igreja da fé, a gente fica muito declarando, crendo e tal. Descansa. Fica tranquilo. Você declara, você crê, mas você está tranquilo. Por quê? Porque Deus não é dono de orfanato. Então não vai faltar nada para você.
a sua vida está sobre a mão de um Deus que é poderoso. Deus não está preocupado, irmão, com os recursos que deve trazer para você. Deus não está preocupado com a cura que Ele precisa trazer para você. Deus não está preocupado no que vai fazer na sua vida. Está tudo escrito, está tudo tranquilo, tudo abençoado. Amém? Fica tranquilo. A Bíblia diz em Amós 9,13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas, o que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os solteiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo. Deixa eu te dizer, a Bíblia está dizendo que algo vai acontecer aqui, que aquele que planta, aquele que colhe vai seguir logo o que planta. Aquele que lança as uvas já vai seguir o que pisa. O que significa? Mal plantou, já vai colher. Sabe que naturalmente falando isso é impossível. Você planta, existem meses para colher, mas a Bíblia está falando aqui que vai vir dias, diz o Senhor, que aquele que lavra vai vir o que ceifa. Quem lavra a terra vai se encontrar com aquele que colhe. O que é isso, querida? É coisa sobrenatural acontecendo. Sabe que quando você começa a operar na sabedoria de Deus e não na sua habilidade, você entra no ritmo de Deus. E o ritmo de Deus é diferente do nosso ritmo. Então quando você entra, na sintonia com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, crendo, mas descansando, você começa a operar nessa velocidade. Qual é a velocidade de Deus? Mal plantou, já colhe. Mal chegou aquele que lança as uvas, eu vou ler de novo, eu acho esse versículo sensacional. Que lavra segue o que ceifa, o que pisa as uvas, o que lança a semente. Você sabe o que é isso? Um se batendo no outro, se encontrando. O que isso quer dizer? Ela disse aqui, Deus está remindo o tempo. Deus rime o tempo. Deus organiza, irmão, a vida. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Se você decide depender de Deus, coisas começam a acontecer na sua vida. De forma mais acelerada, de forma mais rápida, não, no ritmo de Deus. No ritmo de Deus. Quando você entra no ritmo de Deus, você entende que quem faz as coisas é o Senhor, não é você. As coisas começam a ficar melhor e andar mais rápido porque você entende, não é da força do meu braço, quem faz não sou eu, sou o Senhor. Então você planta, já que chega a hora da colheita. Você mal plantou, chegou a hora da colheita. Mal pisou as uvas, já está aquele que está ali pronto para beber. Deus não te chamou para viver no natural, Deus te chamou para viver no sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é para aqueles que decidem crer. Nós estamos na igreja que a gente é conhecida pela palavra da fé. E eu posso pregar isso tranquilo aqui. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim antes de provisão. É antes de você provar, irmão. Plantou, colheu. O que é isso? Deus está redimindo o seu tempo. Deus está reestruturando o tempo. Deus está começando a organizar a nossa vida. Para dizer, chegou o seu tempo. Mas esse é o tempo da gente dizer, eu não dependo da minha força, eu não dependo daquilo que eu sei, eu mantenho meus olhos no Senhor. E quando você mantém seus olhos no Senhor, você começa a provar o que a palavra diz a seu respeito. Deus tem planos que são melhores do que o seu para você. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Entra no ritmo de Deus, irmão. Isaías 32:13 diz bem assim. Eu já estou terminando. Isaías 32:13 diz: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas a alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre, folga para jumentos selvagens e pastos para rebanho, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Já foi derramado o Espírito Santo sobre você? Amém. Aleluia. Então o deserto se tornará pomar e o pomar será tido como bosque. A Bíblia está falando aqui, querido, de algo impossível acontecer. Porque um deserto se transformar em bosque, em pomar, isso é impossível. Sabe? Isso é impossível. Mas a Bíblia diz que Deus transforma deserto em pomar. Deixa eu te dizer, eu não sei o que está te pressionando, eu não sei o deserto, eu não sei o que o diabo está fazendo. Mas deixa eu te dizer, chegou a hora da pressão do diabo ceder na tua vida. Chegou a hora desse tempo de limitação, de limite acabar. Chegou a dia de você dizer assim, diabo, é até hoje, é até agora, acaba aqui. Sabe, chegou o tempo, irmão, de você se levantar e correr com aquilo que
que Deus tem para você. Talvez você diga, Letícia, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a doença, você não sabe como é que está a minha mente, a minha vida financeira. Deixa eu te dizer, se você estiver dependendo de Deus, você está no lugar certo para o milagre acontecer. Eu até falei lá na festa assim, os paraibanos dizem, é Deus purinho. Se você está, querido, numa posição que você olha e diz, só pode ser Deus, deixa eu te dizer, você está no melhor lugar que você poderia estar. Quando você está naquela situação, só Deus para agir aqui, você está num lugar que é ativo no impossível de Deus. E chegou a noite, irmão, de você dizer, rapaz, acaba aqui essa limitação, acaba aqui esse negócio, acaba aqui essa inconstância de vai não vai, acaba aqui essa falta, acaba aqui esse sentimento de inconstância, acaba aqui essa falta de firmeza. Eu decido que eu vou sair desse deserto e vou me transformar em pomar. Porque a Bíblia diz que era deserto até que se derrame o Espírito Santo. Se você já aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você, já é para ser pomar. E sabe que pomar significa lugar de produtividade. Essa é uma noite que você vai sair da estagnação. Você vai sair livre desse lugar para prosperar. As áreas que estavam estéreis, Deus vai liberar algo sobre a sua vida hoje. A mão do Senhor vai se mover. Você vai sair dessa improdutividade, dessa prisão, desse lugar de tristeza, desse lugar de condenação, desse lugar que o diabo diz que você não pode fazer. Você vai começar a se ver como Deus te vê. Aleluia! Pomar, lugar de produtividade. Letícia, a pressão está grande. Coloca mais pressão nisso. Sai desse lugar, sai desse ambiente. Deixa de ser apertado pelo diabo e aperta você, ele. Sabe que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Existem lugares que nós estamos porque o diabo nos coloca lá e você precisa tomar a decisão de quebrar essa porta e sair desse lugar. Sabe? Isso é ser forte? Não, querido, porque não é na força do seu braço. Mas existe uma unção nesse lugar, nessa noite, para te libertar disso. Para te tirar desse lugar, para que você se veja como Deus te vê, para que você pense como Deus pensa. Eu já estive em lugares que eu dizia assim, pai, eu não tenho dinheiro para esse tratamento, então eu vou depender do Senhor e o Senhor vai me libertar disso. Eu não sei, irmão, qual a pressão do diabo. Mas deixa eu te dizer aquilo que homem nenhum pode fazer, Deus pode. Talvez você esteja com a doença, sei lá, um sintoma. Mas eu não tenho dinheiro para médico. Mas Deus é o médico dos médicos. E se Ele não trouxer provisão para você, Ele traz cura. Mas desse jeito você não fica. Aprenda a depender do Espírito. Aprenda a correr a sua carreira olhando para Ele. Existem coisas de descanso, existe vida na vida de Deus. Você não aceitou Jesus, irmão, só para ir para o céu, não. Você aceitou Jesus para viver os planos dele. Eu não sei, eu sinto isso. De pessoas nesse lugar que estão passando por pressão. Deixa eu te dizer, você vai sair desse lugar diferente dessa noite. Se você decidir agarrar aquilo que Deus tem para você, a limitação acaba hoje. A limitação acaba hoje. Deus está liberando algo da boa mão dele para nós. Deus está olhando para nós nessa noite e dizendo, você não vai começar o semestre assim, você não vai terminar o ano assim. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Que aí você vai começar a plantar, você vai começar a colher de forma tão rápida, porque eu vou redimir tempo. Pomar é lugar de produtividade. O deserto acaba hoje. Chega de ser improdutivo. Pessoas que estavam andando bem, correndo a carreira com o Senhor e de repente ficou estagnado e se acostumou com isso. Ei, você é uma pessoa produtiva. Deus lhe chamou para produzir. Bota a condenação do diabo para lá. A Bíblia diz o que? Que a gente tem que prender. Lembra que eu ministrei aqui? É bibalo. Pega esses pensamentos do inferno e entrega para Deus. Deus, isso aqui não é meu não, é seu, toma. Leva para Deus, irmão. E aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode. Aquilo que você não consegue fazer, Deus faz. Uma vida dependente do Espírito é estar pronto para o impossível de Deus acontecer. Uma vida dependente do Espírito é dizer, eu não tenho dinheiro não, eu tenho Deus. Eu não tenho recurso não, eu tenho Deus. Eu não tenho habilidade não, mas eu tenho Deus. Eu não sei fazer não, mas eu aprendo com o Espírito Santo. Eu estou pronto para ver o que Deus vai fazer. Talvez você olhe para a sua vida e diga, rapaz, eu quero ser próspero, mas olha para a minha vida, eu vou prosperar como aqui? Deixa eu te dizer, Deus não trabalha só com seus recursos.
Deus tem recursos celestiais para trazer para nós. Aleluia. Eu digo isso para Breno, irmão. Às vezes ele está lá de boa. É do trator que você está dependendo, né? Vai ficar pobre. Agora, se você aprender a depender do Senhor, aí, meu irmão, fica em paz. Fica tranquilo. Se você aprender a depender de Deus, irmão, e deixar os planos dele ser estabelecidos na sua vida, você vai ser surpreendido com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Essa é uma noite que eu sei que pessoas estão aqui com pesos. Essa é uma noite que você sai daqui leve. Hoje inicia um novo semestre, como se fosse um ano novo. Eu sinto exatamente isso. Estou até de branco. Para dizer que hoje é um ano novo para você. Deus pode fazer em 6 meses, querido, o que Ele poderia fazer em um ano, rapidinho. Nesses 6 meses, aquilo que não aconteceu nos primeiros 6 meses pode acontecer agora. O diabo levou tempo, irmão, para construir coisas na sua vida, mas Deus pode te libertar hoje, se você crer e quiser. Salmos 27 diz assim, você pode ficar de pé? Vamos ler de pé para parecer que a gente está acabando. Salmo 27 diz bem assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória a nós e responde quando clamamos. Essa é uma noite, querido, de você dizer: Pai, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu não, eu confio no Senhor. Uns levantam e caem, mas nós permanecemos de pé. Por quê? Porque confiamos no Senhor. Sabe, Paulo estava passando aperto e a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz: meu filho, a minha graça te basta. Eu vejo Deus olhando para pessoas aqui nessa noite e dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Algumas pessoas aqui estão vivendo situações desconfortáveis. Mas de vez de você estar pensando: vixe, que situação desconfortável. Em vez de você pensar isso, que tal você mudar a perspectiva e dizer: eu estou vivendo o tempo de Deus aperfeiçoar o seu poder em mim. Chegou o tempo de você mudar a perspectiva daquilo que você está vendo. Pessoas aqui estão vivendo, eu vou repetir, coisas desconfortáveis, situações desconfortáveis. Mas em vez de você se ver assim, que tal você pensar: Deus, eu estou num tempo em que o teu poder vai se aperfeiçoar em mim. E quando você está fazendo isso, você está convidando Deus para intervir na sua vida. Essa é uma noite. Você pode fechar teus olhos, irmão? Essa é uma noite de você convidar Deus para intervir na sua vida. Essa é uma noite que você tem que orar, dizendo a Deus: Pai, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, outros dependem da sua própria capacidade, mas eu dependo do Senhor. Eu escolho a tua capacidade, eu escolho a capacidade do alto. Essa é uma noite, irmão, de você romper na esfera natural, para que você possa crer com aquilo que Deus tem para você. A minha graça te basta. Você tem pedido coisas ao Senhor, mas Deus está olhando para você e dizer: filho, a minha graça te basta. Eu quero te ensinar a você depender de mim. Eu quero que você dependa de mim. Quando você começar a depender de mim, coisas vão começar a acontecer. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas. Eu creio que existe algo da parte de Deus assim liberada nessa noite. A Bíblia fala de águas que dá nos joelhos, águas que dá nos artérios. Você pode elevar o seu nível espiritual nessa noite, mergulhar no Espírito e receber coisas que você nunca recebeu. Chegou a noite de você mudar a perspectiva daquilo que Deus tem para você. Perspectiva, você é livre. Existe liberdade